Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouco sobre a função frequência no Excel. Como o próprio nome já diz, ela calcula a frequência com que determinado dado aparece num intervalo de dados. Só que muitas vezes ela é utilizada com segundos propósitos, né? E nem sempre esse segundo propósito dela é o mais adequado. Veja bem, aqui eu vou citar dois exemplos para você, eu tenho dois exemplos aqui de uso da função frequência. Nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui datas, né, e um valor movimentado em cada uma dessas datas. A gente vai calcular a frequência, ou seja, quantas vezes, né, houve uma movimentação de até R$ 1.000, depois de 1.000 a 1.500, depois de 1.500 a 2.000. Então aqui eu quero o número de vezes com que esses valores apareceram. Preste atenção que eu não quero o número de vezes que o 1.000 aparece, que o 1.500 ou 2.000. Não. O intervalo entre um e outro, ou seja, de 1.500 a 2.000, de 2.000 a 2.500 e assim por diante. A gente vai ver como é que isso funciona para datas também. Então, por exemplo, quantas vezes, né, uma determinada movimentação aconteceu aqui entre o dia 20/5 e o dia 25, entre o dia 25 e o dia 30, por exemplo. E aqui nesse exemplo 2, a gente vai ter um código de produtos e a gente vai calcular a frequência com que esses produtos aparecem aqui na minha tabelinha. E é aqui justamente que eu quero falar para você sobre as segundas, digamos assim, as segundas intenções, né, de se utilizar a função frequência aqui, que pode funcionar, mas talvez em determinado caso não seja a melhor opção. Bom, então vamos começar aqui com o nosso primeiro exemplo. Então eu quero calcular a frequência com que os valores de até R$ 1.000 aparecem aqui. Então eu tenho vários valores movimentados aqui e eu quero os valores que cheguem até R$ 1.000. Depois os que chegam até 1.500, depois os que chegam até 2.000, só que assim, observando então, né, o valor anterior. Então até 1.000, ok? Depois de mais de 1.000 até 1.000, até um valor menor que 1.000 e 1.500, o 1.500 não entra aqui, o 1.500 vai entrar aqui, porque ele vai a partir de 1.500, a partir de 2.000, a partir de 2.500, até o menor número, até o maior número possível antes do número anterior, caso a gente esteja mexendo com números decimais muito específicos, por exemplo, tá? Como é que eu vou fazer? A função frequência é uma função matricial. Deixa eu só dar um zoom aqui. O que isso significa? Significa que ela não pode ser utilizada de uma maneira única e depois a gente simplesmente puxa, arrasta usando o autopreenchimento. Porque ela vai depender de uma matriz de dados, que é o que a gente vai utilizar aqui, a data ou o valor, e também vai depender de uma outra matriz de dados que serve de comparação. E essa matriz, geralmente, ela não tem a mesma quantidade de células que a matriz de análise. Nesses casos em que a gente não vai poder ficar simplesmente puxando a célula para baixo para buscar o outro dado aqui, por exemplo, o 1.500, o 2.000, 2.500 e assim por diante, porque não vai ter células correspondentes aqui, pelo menos em quantidade nesse caso, a gente utiliza a gente utiliza o modo matricial, né, de algumas funções. O que a gente vai fazer nesse caso? Para que a função matricial funcione, a gente seleciona todo o intervalo onde a gente vai aplicar a função frequência e com todo esse intervalo selecionado, a gente começa então a fazer a execução dela. Sinal de igual, e agora a gente vai digitar aqui frequência. Mas preste bastante atenção porque por conta de compatibilidade, provavelmente com versões anteriores do Office, a função frequência ainda continua sendo utilizada com trema, por mais que a trema já tenha sido abolida da língua portuguesa para palavras de uso comum. Aqui, então eu vou dar um tab para completar a minha função frequência, mas você pode digitar ela também ou buscar aqui na guia fórmulas também, tanto faz. Mas preste atenção que se você for digitar a função frequência, você precisa colocar a trema no U, por questões de compatibilidade mesmo. O argumento matriz dados refere-se aos dados que a gente quer analisar. Nesse caso, nós queremos analisar o valor movimentado, então a gente vai selecionar todos os dados relacionados ao valor movimentado, que seriam esses aqui da coluna B, né? Ponto e vírgula, matriz bin significa a matriz que servirá de análise para a função frequência, de parâmetro, né? Que seriam esses números aqui, então do 1.000 até o 4.000, ok? E aí a gente vai fechar parênteses aqui, mas não dá Enter ainda. Como é uma função matricial, para a gente indicar ao Excel que essa é uma função matricial, ou seja, que ela depende da análise do cruzamento de duas matrizes, a gente precisa utilizar um atalho no teclado, o Ctrl Shift Enter. Então, assim que você finalizar a sua fórmula, no caso aqui, você vai no seu teclado pressionar ao mesmo tempo, tá?
Ctrl Shift Enter. Então, seguro o Ctrl, depois o Shift e aperto o Enter, tudo bem? Aí o Excel, como a gente já havia selecionado todo o intervalo antes para aplicar a função, né? Para indicar a nossa fórmula, o Excel já calcula todos os valores aqui. Deixa eu só centralizar e mostrar para você o que aconteceu. Você percebe que se você clicar em qualquer uma dessas fórmulas aqui, qualquer uma dessas células, desculpa, a fórmula aqui dentro da barra de fórmulas não é alterada, por ser uma função matricial, tudo bem? Então, valores até R$1.000. 0. Realmente não tem nenhum valor aqui que chegue até R$1.000 ou que seja menor que 1.000. Mas se eu vier aqui no 1.600 digitar, por exemplo, 999, então ele vai dar 1 aqui para mim. Se eu digitar 1.000, ok? 1.000, ele continua dando 1, porque o 1.000 ainda entra, tá? Então é até 1.000. Agora, como aqui estava 1.600, mas se eu digitar 1.001, por exemplo, ele já não entra. Tudo jóia? Vamos digitar aqui 1.600 para manter os mesmos valores. E agora valores na faixa dos 1.500, ou seja, maiores que 1.000 até 1.500. Até 1.500, tá? Porque o 1.500 está entrando na conta aqui. Passou de 1.500, ele já vai para o segundo item, que é de 2.000, tá ok? Então aqui a gente tem dois valores que são maiores que 1.000 até 1.500, ok? Se a gente for ver, realmente, a gente tem o 1.500 aqui, 1.500 aqui e o 1.450 aqui embaixo, que se encaixam nesses critérios. E a gente tem 13 aqui, que vai da faixa até os 2.000, né? 2 de 2.500, 3 no 3.000, e 3.500 e 4.000 a gente não tem nenhum. A função frequência ela é utilizada para analisar dados numéricos, ok? Ela não vai funcionar para análise de dados em texto. Já já eu chego lá, eu vou falar um pouquinho sobre isso, principalmente em funções que você pode utilizar para contornar esse tipo... na verdade, não é um erro, porque a função frequência ela é utilizada justamente para dados numéricos, mas existem outras funções que fazem esse processo aqui de contagem mesmo com dados em texto, por exemplo, ou dados lógicos. Aqui a gente tem uma data. Tá? Então a gente vai utilizar a data. Eu acabei de falar para você que a função frequência utiliza dados numéricos. Mas a gente tem uma data aqui, que não é necessariamente um dado numérico, apesar de ser preenchida com números. E eu vou mostrar isso para você depois, porque eu vou colocar a data por extenso aqui, você vai ver que vai funcionar. Mas eu já te explico por que funciona. Aqui eu quero fazer basicamente a mesma coisa, então datas que cheguem até 20/5, depois datas maiores que 20/5, né? 21, 22, 23, 24 e 25, entram do 25. E depois até 30, ou seja, 26 até 30. Tudo bem? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, selecionar então todas as células que conterão, né, o resultado da função frequência, por ela ser matricial, igual frequência, ok? Matriz de dados, agora a gente vai utilizar a data, lembrando que a data precisa estar formatada como data, isso aqui não é um texto, tá? Então vamos selecionar aqui todas as datas, ponto e vírgula, e o segundo argumento é a matriz bin, que no caso seria essa matriz aqui de análise, tá joia? Fechou parêntese, por ser uma função matricial, a gente vai apertar Ctrl Shift Enter para o Excel entender que isso aqui é uma matriz. Ok? Então ele já preenche tudo. Se você observar aqui na barra de fórmulas, você vai ver que o Excel colocou toda a minha fórmula entre chaves, né? Que é a notação que a gente usa na matemática para as matrizes, né? Então aqui até dia 20/5 foram 6. Aqui eu facilitei, coloquei datas em ordem crescente aqui, datas sequenciais aqui, tá? Para facilitar. Então, 20/5, até dia 20/5 foram 6, realmente. Ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 6 ocorrências. 5 até o dia 25, então conta do dia 21 até o dia 25, foram 5 ocorrências. Só que você pode perceber que aqui eu tenho 20/5, 21. Eu abreviei o ano para 2 dígitos. Aqui o ano é abreviado para 4. E ainda assim está funcionando, tá? E eu falei para você que só funciona com dados numéricos. Olha o que acontece aqui. Se eu pegar todas essas datas, vir aqui no grupo número da guia página inicial, vou vir aqui em mais formatos de número, e aí eu vou utilizar uma data por extenso. Então aqui na guia número, aqui nas categorias eu vou continuar com a minha data selecionada, mas vou colocar essa data aqui, ó, por extenso. Tá? Então, inclusive com o dia da semana. Olha só o que acontece, continua funcionando. E aqui a gente tem texto, né? Aqui a gente tem um texto
com o dia da semana e com o mês. E a minha contagem de frequência, deixa eu só centralizar aqui, continua funcionando. Por que isso está acontecendo? Porque a função frequência trabalha apenas com números e todas as datas e, inclusive, horas são números para o Excel, tá? São números fixos, ok? Ele simplesmente exibe isso aqui como uma data. Quer ver só? Se eu selecionar todas essas datas aqui e eu vir aqui no grupo número, clicar aqui na setinha de seleção de dados e definir como número geral, você vai perceber que isso aqui é um número. Perceba, 44.336. Então, se eu selecionar todas essas datas aqui e também formatá-las como números gerais, você vai perceber que cada data é representada por um número no Excel. Ok? Então, aí o Excel consegue entender pela função frequência a comparação desses números exatamente, e não necessariamente da data. A data funciona mais ou menos como uma máscara, digamos assim, para exibir esses números em formato de data, né? Em formato mais amigável para a gente. Então, de fato, como se trata de números, o Excel faz essa comparação numérica aqui, como a gente está vendo. Números até 44.336, então eles vão até aqui realmente, 6 ocorrências, né? Agora a gente vai para o exemplo 2. O exemplo 2, o que vai acontecer aqui? Eu tenho produtos e códigos desses produtos que se repetem. Então eu tenho o nome do produto, mas eu também tenho o código dele aqui do lado. E eu quero saber com que frequência, né, esses produtos aparecem. Como eu disse para você, a função frequência não vai conseguir identificar texto, mas ela identifica número. Então, cada produto pode ter um código numérico. Se ele possui um código numérico e não alfanumérico, aí você pode utilizar a função frequência desde que, né, isso aqui realmente seja número para o Excel. Ou então, obviamente, você pode extrair o número aqui do produto utilizando funções de extração de texto, que é um processo um pouquinho mais complexo, mais demorado, mas também funcionaria aqui para a função frequência. No entanto, eu não quero entrar nesses detalhes agora, tá? Então vamos ver quantas vezes o produto 1 aparece, o produto 2, o 3, o 4 e o 5. Perceba que a função frequência analisa uma faixa de dados. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho. Uma faixa. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? No Excel, se eu colocar a função frequência aqui do lado, o Excel vai analisar quais dos códigos estão entre 1 e 2. Ou seja, aqui até 1. Beleza, tudo jóia. Quantos aparecem com 1? Aqui, maiores que 1 e até 2. Aqui maiores que 2 até 3, aqui maiores que 3 até 4 e assim por diante. Então, existe esse segundo uso, né, da função frequência para você analisar números, digamos assim, fixos, né, que não fazem parte necessariamente de uma faixa de valores, e sim números fixos, códigos fixos, por exemplo, como é o nosso caso aqui. Funciona muito bem. Tá, mas existem algumas ressalvas aí que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Vamos fazer primeiro, depois eu te mostro essas ressalvas e as alternativas que você pode utilizar. Então vamos selecionar aqui todos os intervalos, todas as células desse intervalo, né? Função frequência, como a gente já aprendeu. Matriz de dados, o código, né? E não o produto, porque a função frequência não vai analisar esses textos aí. Ponto e vírgula, matriz binária. No caso aqui seria todos os produtos novamente, como a gente fez aqui. É óbvio que eles aparecem repetidos aqui, mas aqui eu coloquei só um de cada, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, tá joia? Mesmo que eles apareçam repetidos aqui, você pode filtrar eles depois. E agora parêntese aqui, e não se esquecendo, claro, Ctrl Shift Enter, porque é uma função matricial, né? Deixa eu só centralizar aqui, bonitinho. Então, o 1 aparece 5 vezes, tá? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, realmente. O 2 aparece 4 vezes. 1, 2, 3, e o 2 aparece aqui, 4. Maravilha, você está percebendo que está funcionando, né? Qual que é o problema? O Excel, o Excel obviamente vai analisar esses números aqui e vai perceber que ele só vai encontrar realmente o número limite, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ele não vai encontrar números entre 4 e 5. Agora vamos aqui nesse 4 e digitar aqui 4,2, ok? Você vai perceber que já houve uma mudança aqui. O 4,2 ele já não pertence mais ao 4. Que é o número limite. O número limite agora aqui é o 5, então ele é maior que 4 e menor ou igual a 5, no caso, né? Então ele vai entrar aqui nessa contagem de 5, ele não entra mais na contagem de 4. Obviamente ninguém vai digitar um código 4,2, mas pode acontecer de alguém digitar desse número vir errado
ou então, pior ainda, né, esse número vira em formato decimal e aí foi utilizada a diminuição de casas decimais para que ele seja arredondado. E aí ele vai ser arredondado para o Excel para cima ou para baixo, dependendo da casa decimal. Aqui ele foi para baixo, porque 4,2. Ele foi arredondado para 4. E aí, obviamente, a sua frequência vai dar errada. Por quê? Porque você vai perceber que aqui o Excel está contando duas ocorrências para o número 4, quando na verdade você olha aqui para a sua listinha de dados e percebe que o número 4 aparece 3 vezes, e não 2 vezes, aparece 3 vezes. E o número 5 aparece 5 vezes, mas na verdade ele aparece só 4. Se você for contar aqui, 1, 2, 3, 4. E aí você vai perceber que seus dados, seus cálculos estão errados. Na verdade, o Excel não fez nada de errado, né? Porque o nosso 4 aqui ele está sendo exibido como um número inteiro, arredondado, mas o valor dele, observe aqui na barra de fórmulas, continua sendo 4,2, o que vai fazer com que o Excel encaixe ele aqui no grupinho do 5. Né? Então, a função frequência ela pode ser utilizada sim para analisar dados de números fixos, né? De números que não têm essa variação de uma faixa para outra. No entanto, você precisa tomar cuidado porque caso esses números mudem no futuro e você insira números diferentes aqui, vamos supor que os códigos do seu produto sejam de 10 em 10, então é 10, 20, 30, 40, e aí de repente você cria um produto com o número 15, tá? Então esse número 15 ele vai entrar numa das faixas, ok? Ele não vai ter um número específico para ele aqui, 15, não, vai entrar na faixa, no caso aqui do número 20, né? Então ele é maior que 10 e menor ou igual a 20. Tá? Então, nesse caso específico, a função frequência não é mais adequada. Aí você pode utilizar duas funções de contagem no Excel, que são a conte-c e a conte-cs. Eu tenho vídeo sobre as duas, tá? no canal do Excel Descomplicado. Caso você queira dar uma olhadinha, vai aparecer aí nos cards do vídeo e também na descrição do vídeo. Você consegue o link para assistir a aula e aí você aprende um pouquinho mais sobre elas, que elas são muito mais adequadas para fazer contagens de elementos fixos, de dados fixos, e não de dados com faixas de valores variáveis, como é o caso da função frequência. Tá? Então a função conte-c e a função conte-cs, elas vão fazer a contagem de números, de valores lógicos e também de valores em texto. E também de comparações de datas e tudo mais. Já a função frequência, apesar dela poder ser utilizada para dados fixos, ela é muito mais adequada para analisar faixas de valores de dados. Tá ok? Como a gente fez aqui, uma faixa que vai de um dado até outro. Bem, espero que você tenha entendido, que a explicação tenha ficado clara. E caso você queira baixar essas planilhas, né, utilizadas aqui no vídeo, é só você acessar o link aí na descrição do vídeo que você pode acessar um tutorial também. Encontrar esse vídeo, inclusive, e baixar todas as planilhas utilizadas aqui. Tanto a planilha inicial para você treinar aí no seu Excel, quanto a planilha já prontinha aqui com todas as fórmulas inseridas. Caso tenha alguma dúvida ou você precise acrescentar algum conteúdo que achar interessante a esse vídeo, uma dica, algo que você ache relevante para aumentar ainda mais, né, o valor desse vídeo, aumentar ainda mais, né, o valor educacional desse vídeo, fique à vontade aí na área de comentários. E caso precise entrar em contato, tem todos os links aí do Excel Descomplicado, das redes sociais, para você acompanhar algumas dicas de Excel também fora daqui. Tá joia? Te vejo num próximo vídeo então. Abraço, até mais.